uma nova live. Toda terça-feira estamos fazendo lives aqui na Escola de Música Vinil. Bom, a nossa missão da Escola de Música Vinil é levar as pessoas do zero a tocar o primeiro repertório no violão, tocar as primeiras músicas, as primeiras notas, os primeiros solos e fazer um pouquinho de música que o mundo está precisando, né? Então, faz parte dessa nossa missão levar vocês até essa realização, que é pegar o instrumento e tocar para as pessoas, tocar para os amigos, os familiares, nos cultos, reuniões de amigos. Então, a gente está com essa missão e cada terça-feira a gente fala um pouquinho sobre partes desse enigma que para muitas pessoas é tocar um instrumento, né? E hoje eu vou dar, a live de hoje é 5 dicas valiosas para fazer o seu estudo render bem no violão. Então, 5 dicas bem valiosas que vão fazer você pegar o instrumento e saber, eu tenho aquele tempo ali, e fazer aquele tempo render, o suficiente. Porque o que acontece? A nossa vida está cada vez mais agitada, tá cada vez mais coisas para fazer, são cada vez mais problemas que a gente tem que resolver, cada vez mais situações de família, são muitos eventos, trabalho cada vez vem deixando a gente mais exausto das coisas. E às vezes a gente não consegue ter uma rotina 100% assim para vou fazer só aquilo. Então às vezes a gente não tem tempo suficiente para trabalhar muito em coisas que a gente aquele tempo pra gente. Então os nossos alunos, a gente sempre conversa com ele e pergunta, olha, como funciona, como você estuda, pra gente investigar e saber tirar o melhor proveito daquele tempo que o aluno se propõe a estudar, né? Então, cada pessoa tem uma rotina diferente, cada pessoa tem um objetivo diferente com o instrumento, mas as dicas de hoje serão gerais, serão para todo mundo, para quem está começando do zero, pegou o instrumento e vai tentar tocar, e como que eu posso aprender a fazer o meu estudo render desde o início, e pessoas que estão tocando já há um tempinho, que também dá para aproveitar essa filosofia para fazer aquele seu tempo ser mais eficaz, o seu tempo com o instrumento, para que você pegue o instrumento, naquele tempo você consiga produzir muito e consiga avançar e tocar cada vez mais músicas difíceis e ir avançando com o seu repertório. Tudo bem? Então é isso aí, live de hoje, 5 dicas valiosas para o seu estudo no violão render bem. Então, tem muita gente que levanta as objeções na hora de praticar violão. Eu não tenho tempo para tocar, minha vida é muito corrida. Olha, sinceramente, se você não tem um tempinho para você, às vezes não é o momento de você pegar um instrumento e praticar e tentar tocar mesmo, porque não vai funcionar. O instrumento não é uma coisa que você viu, comprei. Você faz uma horinha de treino e acha que já vai tocar. Se você pensa assim, não vai dar certo. O instrumento não vai dar certo, as suas músicas não vão dar certo. Então, para você tocar, dominar o instrumento e fazer música acontecer, você precisa dedicar um tempinho para o instrumento. Não precisa dedicar 10 horas por dia. Não precisa dedicar 5 horas por dia. 1 hora. Eu vou ensinar hoje vocês a planejar o tempo que vocês têm de acordo com o tipo de vida que vocês levam para tentar aproveitar e extrair disso o melhor estudo, né, para vocês avançarem. Então, sempre reserve um tempo para você quando você tiver esse instrumento, e aí nesse tempo você vai e pratica para fazer as coisas acontecerem. Aí o que acontece? Tem gente que pensa assim, eu só tenho uns 5 minutinhos hoje, acho que eu não vou treinar, nem faz diferença se eu pegar o violão durante 5 minutos. Faz. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer seu estudo render, mesmo se você tiver 5 minutos, vamos trabalhar esses 5 minutos, vamos entender como funciona. Então, isso aí é o assunto para a live de hoje. Então, se eu prometi para vocês 5 dicas, nós vamos dar a primeira dica para a gente entender e avançar bem nessa questão. Primeira dica é o seguinte, eu anotei aqui, planeje quanto tempo você vai praticar. Então, planeje quanto tempo você vai praticar.
Geralmente eu pergunto para os meus alunos, quanto tempo você pode praticar? E o aluno vai e fala, eu acho que eu posso tocar X minutos por dia, acho que eu posso tocar X horas por dia. Isso é muito variado. Tem alunos que falam assim, olha, eu treino, tem alunos que treinam por horas, todos os dias. E tem alunos que treinam alguns minutinhos. Então é o seguinte, eu sempre indico ao aluno, seja honesto com você mesmo, seja bem honesto com você e veja o tanto que você consegue praticar. Você leva uma vida corrida, você tem trabalho, você tem filho, você tem que levar o tio no médico, vai pra cá, vai pra lá. Pense bem, quanto tempo você consegue para si mesmo, para você trabalhar? Eu acho que para você ficar consigo, você entrar ali no seu mundinho, pegar o instrumento e tentar tocar. Você consegue fazer isso durante 10 minutos? Beleza, planeja aqueles 10 minutos. Eu posso trabalhar 10 minutos. E estuda durante 10 minutos. Se for mais, melhor, beleza? Mas planeje, preciso trabalhar 10 minutos. No outro dia, eu vou trabalhar 10 minutos. No outro dia, 10 minutos. Tenta pensar dessa maneira. Se você conseguir pensar assim, é melhor do que você pensar assim, hoje eu estou tranquilo, à tarde eu estou tranquilo, vou tocar violão a tarde inteira. Funciona, é legal, é bacana, mas é melhor você se disponibilizar um tempinho todos os dias ou quase todos os dias. Às vezes temos imprevistos. Por exemplo, hoje eu ia praticar de tarde, hoje eu ia fazer uma gravação de tarde, hoje eu não consegui fazer, tive um imprevisto. Essa gravação vai ficar, de acordo com a minha rotina, para quinta-feira. Mas esse tipo de situação acontece. Imprevisto a gente tem, mas eu planejei estudar hoje. Então amanhã eu já tenho meu horário reservado. Ontem eu planejei e consegui estudar. Geralmente é assim. Então, dica número 1. Planeje quanto tempo você pode praticar. E aí, tente dedicar esse planejamento. Tente fazer esse planejamento acontecer. Tudo bem? Essa é a dica número 1 para vocês renderem bem o seu estudo no violão, hein? Se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem escrever aqui, que eu vou avaliar aqui, eu vou ler aqui na live, tá? Massa, pessoal, muito bem. Então é o seguinte, a dica número 2, ela parece ser muito bobinha, as pessoas não dão muita atenção disso, mas é o seguinte, essa dica é muito valiosa, faz muita diferença, é simples, mas planeje onde você vai praticar. Então, repetindo, planeje onde você vai praticar. Você tem o seu quartinho, é ali que você pega o violão e toca, é ali que você vai tocar. Então planeje aquele espaço para você. Se você vai pensar que eu vou tocar violão e pegar em momentos aleatórios, eu pego o violão, vou para lá, e vou para cá, vou para lá. É legal, funciona, mas tome como rotina o seu estudo e planeje o seu lugar. Eu toco geralmente na sala, beleza. Então planeje aquela sala, vou tocar na sala à noite, beleza. Na sala à noite está todo mundo assistindo televisão, está jantando, está fazendo isso, então acho melhor pegar um espaço que está mais silencioso para você se concentrar. Então veja bem o seu espaço. Você vai estudar, pegou o instrumento, você está no seu quartinho, desliga a televisão, deixa o computador de lado, o celular, não fique verificando mensagens o tempo inteiro. Às vezes a gente tem esse hábito de ficar vendo o WhatsApp, às vezes você está tocando, deu um plim assim no WhatsApp e você vai verificar o que é, aí você perdeu o raciocínio. Quando você perde o raciocínio, você tem que recomeçar o raciocínio, tudo isso a gente perde tempo. Então separe um ambiente para você praticar e sentar assim, agora eu vou estudar violão e é aqui que eu estudo violão. Vou estudar aqui no meu quarto, vou estudar ali naquele cantinho. Tem gente que fala, naquele cantinho lá onde eu estudo violão, cantinho do estudo. Tem gente que estuda na churrasqueira da casa, varia. Mas separe um espaço que você vai fazer o seu estudo acontecer, um espaço oficial. E aí você pode estudar em outros espaços depois. Vou brincar aqui no sofá, vou brincar ali. E aí são espaços extras, mas planeje sempre o seu ambiente de estudo. Isso faz muita diferença, tudo bem? O seu corpo sente naquele ambiente, você sentou, posicionou, o seu corpo sente, você consegue ter mais concentração no estudo e isso faz render bem. Então sempre planeje onde você vai estudar. Essa é a dica número 2, hein? Dica número 3
Isso eu vejo muitos dos meus alunos que cometem esse erro às vezes. Eu instigo ele em aulas, eu instigo bastante os alunos em aulas, que é o seguinte, isso é muito importante. Separe o estudo da técnica e do repertório. Então, separe técnica e separe repertório. Vou praticar 10 minutos por dia de violão. Planejei isso, vou estudar 10 minutos por dia no meu quartinho, tranquilo. Aí tem aluno que vai pegar o violão e vai tocar as músicas e tocou, e toca uma música atrás da outra, toca, e beleza. Não busca às vezes melhorar a música. E o que acontece? Praticou a música, beleza. No outro dia vai, toca, vai, pratica, etc. Mas o que acontece? A sua técnica, ela está estagnada. Você tem que manter a técnica acontecendo. Quando você estuda um pouquinho da técnica, você consegue melhorar o seu repertório. Então uma coisa ajuda a outra. Então se você estudar só repertório, é bom também. Você estuda as músicas, sente as músicas acontecerem, assim, é muito legal. E se você estudar só técnica também, é bom, você entende a parte mecânica, mas o segredo está quando você consegue conectar as duas coisas. Conectei a técnica, que é a maneira de como eu vou tocar, como o sistema operacional da mão, e conectei a musicalidade. Ou seja, eu não vou fazer só técnica, não vou fazer só música. O melhor jeito é a gente conectar as duas coisas. Estudo de técnica, estudo de repertório. Quando você casa essas duas coisas, é a combinação perfeita para você avançar bem no instrumento. Muitos alunos só estudam o repertório, então atenção, só pega as músicas e sai tocando e tá bom, treinou, e de uma certa maneira treinou, tá bacana. Mas separe o estudo da técnica e do repertório, isso faz muita diferença. Então essa é a dica número 3 para vocês, hein? Então, dica número 1, planeje quanto tempo você vai praticar. Dica número 2, planeje onde você vai praticar. Dica número 3, separe técnica do repertório. A dica número 4, ela é muito parecida com a dica número 3, mas ela é mais em termos de ordem. Tudo bem, entendi, professor. Eu vou pegar o violão, vou estudar 10 minutos por dia no meu quartinho e eu tenho que separar a técnica do repertório. E agora? O que eu faço? Então, a dica número 4 é estude primeiro a técnica e depois o repertório. Então, primeiro técnica e depois o repertório. Isso mesmo. Você vai pegar o violão e às vezes você vai querer pegar o violão para desestressar e vou tocar minhas músicas aqui. Eu não sou besta pra tirar sou vacinado, eu sou cowboy, sei lá. Você pega e sai tocando a música, é legal, bacana. Mas como você já sabe que você tem que separar a técnica do repertório, o que você vai fazer primeiro? Então você pegou o violão para aquecer, você vai fazer técnica. Que tipo de técnica você está fazendo? Eu estou fazendo ligado. Então, por exemplo, eu toco... Estudo um pouquinho, faço o exercício, vou e volto. E aí a dosagem de quanto tempo de técnica e quanto tempo de repertório, isso varia um pouco. Eu indico vocês fazerem isso um pouquinho de técnica para aquecer e depois vocês fazem a música. Eu gosto de comparar a técnica, o estudo de técnica, como se fosse um aquecimento. Se vocês vão jogar futebol, ou vocês veem um jogo de futebol, ou qualquer esporte, você vê que antes do jogo o jogador está lá. O goleiro, né? Você chuta a bola, o goleiro vai defendendo, faz as defesas antes do jogo, para aquecer o corpo dele para a prática de verdade, que é a partida. Se você vai ver os jogadores, eles ficam tocando a bola entre si, para sentir o time da bola, sentir o campo, sentir o clima do estádio. Tudo isso é como se fosse a técnica. Você está pegando ali, dando uma aquecida de leve no instrumento. Isso indiferente, qualquer tipo de técnica que você está fazendo, pegue, estude ela primeiro, para sua mão entrar no instrumento, você conseguir fazer isso com mais calma, e depois, aí sim, você faz o repertório. Porque aí você já cumpriu a parte de protocolar, né, para se desenvolver, tecnicamente falando, e depois você parte para o repertório. Aí sim, né, repertório
vai de acordo com cada aluno. Tem alunos que estão tocando músicas populares, canções, tem alunos que estão tocando música clássica, tem alunos que fazem a técnica que se chama de fingerstyle. Cada aluno tem um tipo de repertório diferente. Então a dica número 4 que eu dou: estude primeiro técnica e depois vocês vão estudar o repertório. Tudo bem? Massa, isso aí, pessoal que chegou aí depois: Flávia, Matheus, Pedro. Então, planeje quanto tempo você vai tocar, planeje onde você vai tocar, separe a técnica do repertório, estude a técnica primeiro. A primeira coisa que você vai fazer antes de tocar a técnica, faz um pouquinho de técnica, depois faz o repertório. E a quinta e última dica, essa dica é muito importante e muitos alunos ignoram ela e ficam estagnados durante um tempo. Que é o seguinte: você vai se desenvolvendo ao longo do instrumento, vai se desenvolvendo, e você sempre esbarra em uma dificuldade. Tem alunos que esbarram na dificuldade da pestana, tem alunos que esbarram na dificuldade de fazer solos, alguns na hora de trocar acordes difíceis. São barreiras. Tocar um instrumento é superar a barreira toda semana, é superar a barreira a cada música, é superar a barreira às vezes de encaixar a voz com o violão. São barreiras que você quebra o tempo inteiro. A questão, você está sempre superando desafios. Mas o que acontece? Se você vai superar desafios, esses desafios, você fica lá, você vai tentando quebrar aquela barreira, vai tentando quebrar, e aí você rompe aquela dificuldade. Depois vem uma outra dificuldade, você vai tentando e vai indo, se desenvolvendo, e é assim que funciona. Então, você precisa, quinta e última dica de hoje, você precisa separar um tempo para a sua maior dificuldade no momento. Para a sua maior dificuldade no momento, então, o que você vai fazer? Pense, qual que é a sua maior dificuldade no instrumento? Minha maior dificuldade é fazer pestana, por exemplo. Eu não consigo fazer pestana. Minha pestana sai assim. Essa é a minha maior dificuldade. Eu não consigo fazer pestana de jeito nenhum. Já tentei de tudo, não dá certo. Só que o que acontece? As pessoas que falam assim, elas não treinam a pestana. Elas fazem um pouquinho, cansei, não consigo, não é pra mim esse negócio, vou tocar outras coisas, e sai tocando a música, e sai muito desconcentrado. Então o que acontece? Essa pessoa dificilmente vai superar a barreira da pestana, a dificuldade da pestana. Então, quando você vai pegar o instrumento, e você sabe que você tem uma dificuldade, trabalhe ela a médio, longo prazo, que ela vai ser superada. Então separe dentro do seu estudo, tem técnica e repertório, dentro da técnica, separe um estudo para fazer a parte mais difícil, a sua maior dificuldade. É pestana? Então faz um pouquinho, estudou? Beleza. Deixa a pestana de lado, vamos fazer outra coisa, alguma técnica, sei lá, ligado? Só para fazer. Resolvi, agora eu vou partir para as músicas. Aí vai se desenvolvendo e nisso você consegue fazer as coisas acontecerem. Parece ser muita coisa, mas se você faz esse tipo de estudo em 10 minutos, você consegue fazer muita coisa ao longo da semana. Então se você pratica a coisa da pestana, 2 minutinhos, 1 minutinho, se você treinou 7 dias, você treinou 7 minutos de pestana. É apertar uma coisa durante 7 minutos. É muita coisa. Então nunca subestime o poder do médio, longo prazo e o poder da regularidade. Faça sempre treinos, se possíveis diários ou quase diários. Dedique um tempo para você fazer os seus estudos e foque nessas dicas. Dica número 1. Quanto tempo eu vou tocar por dia? Eu consigo tocar 20 minutos? 20 minutos. Grava isso. Vou estudar 20 minutos. Que vier mais a lucro. Grava 20 minutos. Dica 2. Onde eu vou tocar? Eu vou tocar na minha sala? Eu vou tocar nas noites na minha sala? Eu vou tocar de manhã no meu quarto? Planeje isso.
Dica número 3, separe a técnica do repertório. Eu estudo a técnica para funcionar as coisas e depois eu estudo o repertório. Dica número 4, primeiro a técnica, resolve a parte mecânica e depois explore sua musicalidade. E dica número 5, separe o tempo para treinar sua principal dificuldade. Então, com essas 5 dicas, você consegue desenvolver muito bem o seu estudo. Tudo bem? Vou estudar violão? Peguei o violão, vou começar a tocar minhas músicas. E toquei meia hora, assim. Toquei, extravasei. É legal? É legal, é bacana. Você consegue desenvolver muito? Mais ou menos. Você consegue desenvolver a sua expressão, mas com essas dicas você consegue avançar muito na questão dos seus estudos, e aí você consegue pegar músicas cada vez mais difíceis, ter mais domínio das suas músicas. Então, alinhe sempre técnica com repertório, siga esses passos e vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje, as dicas, e aqui na Escola de Música Vinil nós estamos com a missão de levar os alunos do zero a tocar o primeiro repertório, e acredite se quiser, alunos que seguem dicas como essa conseguem tocar as suas primeiras músicas com muito menos tempo, consegue dominar, entender a lógica, você senta, consegue trabalhar durante pouquinho tempo em casa, e aí o que acontece? Eles conseguem tocar as músicas com mais facilidade. Então aproveitem bem. A gente não tem muito tempo para ficar tocando violão, a gente não tem 24 horas do nosso dia para o instrumento, a gente tem alguns momentos, então aproveite cada momento e planeje bem como estudar. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite e boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.